E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais uma aula de Química Geral aqui no canal do Cursinho Popular Antonieta de Barros. E na aula de hoje, finalmente saímos da série das funções orgânicas, né? Finalmente chegamos nas reações químicas. Mas aí a gente precisa definir uma coisa. O que são essas tais de reações químicas? Uma reação química é uma transformação que uma substância sofre em sua constituição química. Basicamente, você tem uma substância antes de sofrer uma reação, depois que ela sofre a reação, você vai ter uma coisa completamente diferente, tá? E isso pode ser pela ação de um agente físico, um agente térmico, um agente luminoso ou um agente elétrico, tá? E a maior parte das reações são evidenciadas por, especialmente essas primeiras, eu trouxe uma lista, especialmente as primeiras, porque elas evidenciam que os produtos gerados por uma reação química são muito mais estáveis, são muito mais fortes do que os reagentes. Por isso que continuam sendo produtos, tá? Então, a formação de um composto insolúvel, a formação de um eletrólito fraco, a formação de uma substância gasosa, quando muda de cor, quando muda de sabor, quando muda o cheiro, quando muda a textura, ou seja, algo é mais líquido e depois começa a ficar com uma consistência meio esquisita, sabe? Mudança de forma. E quando gera aquecimento ou resfriamento do sistema. A gente vai colocar o negócio na geladeira ou no congelador, é óbvio que vai esfriar. Ou se a gente colocar para aquecer, é óbvio que vai aquecer. Não, existem algumas reações que quando a gente coloca para reagir, ou seja, quando a gente coloca dois reagentes em contatos um com o outro, esse processo de reação vai gerar calor ou consumir calor. Então, se você coloca num bekerzinho, num copinho, os dois reagentes, se você fica segurando, às vezes você vai sentir esquentar, às vezes você vai sentir esfriar. Quer um exemplo? Em casa, se você pegar uma tigela, colocar água e colocar hidróxido de sódio, tá? E mexer, você vai perceber que o recipiente ele vai começar a esquentar. Esse é um exemplo. E entre outros, mas vamos focar nesses aqui, especialmente a formação do composto insolúvel, do eletrólito fraco e da substância gasosa. Lembrando que um eletrólito fraco é um eletrólito, é um composto que quando numa solução aquosa não se dissocia ou não ioniza completamente. Bom, e o que é uma equação química? Uma equação química é a representação gráfica de uma reação química, tá? Então, se a gente tem aqui o nosso composto, o nosso elemento, a nossa substância A mais a nossa substância B, representando ambos reagentes, eles irão produzir as setas indicando reação. O composto, a substância C mais a substância D, que são diferentes dos reagentes, e esses são chamados de produtos. E existem 4 tipos de reações: a reação do tipo síntese ou adição, a reação de decomposição ou análise, reação de deslocamento ou simples troca e reações de dupla troca, tá? Vamos começar então pela primeira, né? Reação de síntese ou adição. Ocorre quando 2 ou mais substâncias reagem produzindo uma única substância, tá? Por exemplo, a gente tem aqui H2, gás hidrogênio, mais gás oxigênio formando água. Então, eu tenho hidrogênio mais oxigênio formando água. Então, eram 2, formou 1, tá? Mesma coisa aqui, carbono mais oxigênio, aquecimento, gerando gás carbônico, tá? E aqui, SO3 mais água, formando H2SO4, ácido sulfúrico. A síntese total é quando os reagentes são todos substâncias simples, como no caso aqui do primeiro,
e do segundo. E síntese parcial é quando pelo menos um dos reagentes é uma substância composta. Um exemplo lúdico disso que eu acabei de falar é quando a gente pega leite, a gente pega chocolate, pega manteiga, pega ovo, fermento, farinha, mistura tudo e forma um bolo, tá? Outro exemplo é se a gente pegar um gato preto mais um gato branco, se eles reagissem entre eles, formariam um gato preto e branco, tá? É bem tonto, mas é só pra gente lembrar o conceito, é pra lembrar a lógica da reação, tá? Então, reação de decomposição ou análise é quando, a partir de uma substância reagente, produz duas ou mais substâncias, tá? É o caso aqui da água, quando passa uma corrente elétrica por ela, ela se decompõe em hidrogênio e oxigênio, é um processo chamado de eletrólise. Aqui no cloreto de prata, quando em contato com a luz, produz prata metálica e gás cloro, o processo de fotólise, pois é a quebra pela luz. Então, assim, ó, sempre que a gente tiver lise, lise significa quebra, então é quebra por alguma coisa. Eletrólise, lise por eletricidade, fotólise, lise por foto, luz. Aqui o carbonato de cálcio, tá? Aqueceu, esse delta é o sinal de aquecimento, formando óxido de cálcio mais gás carbônico. Esse é o processo de pirólise, quando é a quebra por aquecimento ou fogo, tá? E só pontuando tudo isso que eu disse, quando é por corrente elétrica, quando é essa decomposição, essa quebra, né? É por uma corrente elétrica, é uma eletrólise, por luz, fotólise, por fogo, pirólise, por água, hidrólise, tá? Hidro. E o exemplo lúdico que eu trouxe é um exemplo bem de adulto, sabe? A gente tem aqui o nosso salário, que é uma coisa só, é o salário, e aí se decompõe em vários boletos para pagar. Chora. E nós temos aqui um lindo hambúrguer que dentro do nosso estômago irá se decompor em glicose, aminoácidos e lipídios, tá? Acho que dá para entender o conceito. Bem, agora as reações de deslocamento ou simples troca, tá? É quando uma substância simples reage com uma substância composta, produzindo uma nova substância simples e uma nova composta, tá? Aqui a gente tem a fórmula geral, um exemplo geral, que é: eu tenho a minha substância A mais a substância BC, reagiram formando a substância AC e a substância B. Aqui, nesse caso, A deslocou B. O exemplo é aquele grupinho de amigos. Você tá com a sua melhor amiga ou com o seu melhor amigo, chega uma pessoa aleatória, te empurra de lado, pega seu melhor amigo e sai andando como se eles fossem íntimos. E você fica sobrando. No caso, somos B, tá? E para não deixar o B sozinho, né? Nós temos aqui o mesmo exemplo, só que no caso em que A deslocou o C, tá? Então, nesse caso, o amigo ficou sozinho e você encontrou essa pessoa aleatória. E o exemplo disso é o sódio mais cloreto de prata, em que irá se formar cloreto de sódio mais prata. Aqui é o mesmo exemplo com o zinco mais ácido clorídrico, formando cloreto de zinco e hidrogênio gasoso. E aqui por último, Cl2 mais brometo de cálcio, formando cloreto de cálcio mais bromo, tá? Exemplo lúdico é o seguinte: não sei se vocês já assistiram Friends. Bom, aqui nós temos o Chandler e a Janice e a Mônica. E no final de 10 temporadas, e isso não é um spoiler, porque tem mais de 10 anos que a série acabou, né? Por favor, bem mais de 10 anos. Eles reagiram todos entre eles, formando
Chandler e Mônica, e a Janice sobrando, coitada. E por último, as reações de dupla troca. Bom, é quando duas substâncias compostas reagem formando duas novas substâncias compostas, tá? Então, aqui no caso, é como se a gente tivesse o nosso composto AB mais o BC, e nesse caso, em água, a gente faz a troca. Então, fica AD mais CB. Ou podia ser AC mais BD, não tem problema, não importa a ordem, é só entender a lógica, tá? É o caso aqui do NaCl mais o nitrato de prata, formando cloreto de prata mais nitrato de sódio, tá? Outro exemplo aqui é o sulfeto de sódio mais ácido nítrico, formando ácido sulfídrico mais nitrato de sódio. E aqui por último nós temos nitrato de alumínio mais hidróxido de sódio, formando hidróxido de alumínio mais nitrato de sódio. Bom, um exemplo lúdico aqui, é um exemplo bem bobinho mesmo. Nós temos a Mônica com uma melancia, a Magali com um Sansão, reagindo. Lembra que eu falei que eles precisam ser mais estáveis, os produtos precisam ser mais estáveis? Então vai formar a Mônica e o Sansão, que é a paixão da vida dela, ela ama esse coelho, e a Magali com a sua melancia. Que é cada um com o seu ótimo, tá bom? Bom, e era isso que eu tinha preparado para vocês. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre as propriedades da matéria. Bom, muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações das próximas aulas. E eu vejo vocês na semana que vem. Até mais!